realiza transferência de calor entre dois ou mais fluidos que estão a diferentes temperaturas e possuem um contato térmico. Os fluidos podem ser monofásicos ou multifásicos. Eles são utilizados, por exemplo, em indústrias petroquímicas, refinarias, indústrias químicas. Tem exemplo também de aplicação de trocador de calor em piscinas. Um radiador de carro é um tipo de trocador de calor. Então, ele é utilizado para diversas finalidades, como aquecimento, resfriamento, recuperação de rejeitos de combustão. É muito utilizado hoje em dia em cogerações, aproveitamento de energia térmica de gestores. Então, tem infinitas possibilidades. Na graduação, principalmente na engenharia mecânica, é comum estudar ciclos térmicos, né? Então, aqui é um exemplo ilustrativo mesmo de trocadores de calor de ciclos, visto na graduação, como o evaporador e o condensador, que são trocadores, com mudança de fase. Ciclo Rankine, toda indústria de potência é baseada no ciclo Rankine, tem o fundamento no ciclo Rankine, tem a caldeira. Aqui o condensador é parte fundamental desse ciclo. E, apesar do tema ser trocadores de calor, casca e tubos, é necessário uma visão geral sobre diversos tipos de trocadores. Tem diversas classificações em função do número de fluido, do peso, das fases que passam, se é líquido, se é gás, mas é necessário uma visão geral de características construtivas, alguns aspectos técnicos, suporte de pressão e temperatura. Porque na planta isso é necessário você ter uma visão geral desse equipamento, saber até mesmo um processo de seleção, de manutenção, onde é adequado cada situação. Então, vou começar pelo trocador de placas. O trocador de placas é um trocador que foi muito utilizado na indústria farmacêutica e alimentícia, porque é um trocador de fácil desmontagem, ele possibilita fácil inspeção, são características dessa indústria. E esse caso aqui é um trocador de gachetas, porém, ele tem um limite de temperatura e pressão que o trocador de casca-tubo, vamos dizer, suporta uma condição mais severa. A determinado limite de pressão e temperatura, quando chega, tem os trocadores de placas brasados. Só que ele perde essa finalidade de desmontagem, fácil acesso à inspeção, porque as placas ficam soldadas. Aqui um exemplo de trocador de calor aletado, as placas são as aletas, aqui no interior do tubo geralmente passa um fluido líquido, e ele é dito compacto porque maior ou igual a 400 metros quadrados por metro cúbico enquadra na classificação de compacto para fluidos líquidos, e maior ou igual a 700 metros quadrados por metro cúbico para gases. Um radiador de carro, por exemplo, é um exemplo de trocador compacto. Aqui é um trocador recuperador, ele é classificado como recuperador quando tem dois caminhos diferentes dos fluidos. Esse aqui é um trocador muito interessante, a patente dele é chamada de Lundstrom. As empresas que fornecem ele chamam Holden ou Alstom. É um trocador, por exemplo, muito utilizado em refinaria, para aproveitamento dos gases de combustão da chaminé de fornos e caldeiras, para fazer o pré-aquecimento do ar. Isso é necessário porque quando você pré-aquece o ar, você está ganhando em termos de eficiência energética. Energia é dinheiro. E dinheiro é lucro para a empresa. Esse equipamento, então, precisa de confiabilidade, disponibilidade. É um equipamento simples, mas cheio de minuciosidades, e é um equipamento que merece atenção, sabe? Aqui, a dimensão dele, pessoas trabalhando, aqui no interior ficam cestos, ele tem placa de selagem, onde que passa para diminuir a perda de energia entre o fluido quente e o frio, pois ele chama regenerativo, pois os fluidos passam pelo mesmo caminho. Geralmente, esses cestos, em gases de combustão, tem H2S, eles sofrem corrosão, e essas placas de selagem também precisam de alguns ajustes. Esse é um trocador de calor em espiral, um dos fabricantes do mesmo é a Alfa Laval. A promessa desse trocador é que ele diminui
ele favorece uma autolimpeza, vamos dizer assim. Porque trocadores de calor, ele opera com diferentes fluidos, e os fluidos têm um fator que chama fouling, que são incrustações, sujeiras, e ao longo do tempo isso diminui o desempenho térmico do equipamento. E aí chega um momento que você tem que parar e fazer a limpeza do mesmo. Geralmente é desejável que faça essa limpeza no ciclo ótimo. E essa característica construtiva do mesmo aqui também também promete menor queda de pressão. Queda de pressão também para a indústria é importante, porque queda de pressão reflete em potência de bombeamento do fluido. E quanto maior a potência de bombeamento, maior a energia gasta. E energia também é dinheiro investido ali. Aqui um corte do mesmo, onde se mostra um fluido frio e o fluido quente. O modo de transferência térmica. Esse é um exemplo de trocador de calor de espiras. Percebe-se que é um formato construtivo simples. Esse trocador pode ser utilizado, por exemplo, fazer amostragens de produto. É uma construção simples, como eu disse, mas são de difíceis limpezas. Muitas pessoas acham que esse trocador aqui nem precisa de projeto, que ele é só fazer espira, mas lendo os artigos, você verifica que ele tem toda uma metodologia de cálculo. O método completo é difícil encontrar na literatura, mas você encontra modelos numéricos, onde o espaçamento entre espiras, número de espiras, ângulo de espiras, muda completamente o modelo do mesmo, de troca térmica. Um equipamento desse aqui, apesar de parecer pequeno, de formato simples, merece uma atenção, porque, por exemplo, se uma amostra for coletada num recipiente de vidro e ela não for resfriada a uma temperatura adequada, esse recipiente de vidro pode quebrar e gerar um acidente pessoal. Então, é necessário, mesmo um trocador que parece simples, ter um projeto térmico hidráulico adequado e certificar-se que realmente ele estava fornecendo o desempenho requerido, desempenho térmico. Esse é um trocador de calor que eu acho muito interessante, é o air cooler. Ele aproveita o próprio fluido que é o ar para realizar o resfriamento de líquidos que passam no interior dos tubos. Por exemplo, numa refinaria, uma bateria de trocador de calor tem os fluidos de resfriamento que passam no trocador de calor casca-tubo, por exemplo. E esse fluido vai aquecer e precisa de passar um tratamento de resfriamento dessa água. O air cooler é um tipo de um outro tipo de trocador de calor que vai aproveitar a própria energia do ar para realizar o resfriamento da água de resfriamento. Então, aqui chegamos nos trocadores de calor casca-tubos. Aqui é uma visão geral de uma bateria de trocadores de calor casca-tubos. O trocador de calor casca-tubo. Esse aqui é o modelo da norma tema, o modelo do casco é. Aqui é um esquema básico, onde aqui se encontram os tubos. Aqui são os bocal do casco. Aqui é o bocal dos tubos, onde entra o fluido pelo tubo e um fluido pelo casco. Tem a classificação de fluido quente e frio, porque um tem que estar mais frio que o quente para realizar a diferença de temperatura e ter a transferência térmica. Geralmente, quando é trocadores que passam fluido de água de resfriamento, a água de resfriamento passa no tubo, pois ela tem uma condição de corrosão mais severa, então, ao longo do tempo, você remove o feixe de tubos e substitui apenas os tubos, que em termos financeiros, substituir o tubo é mais barato que substituir um casco. Substituição do casco sempre é mais complexa e sempre vai ser mais caro. As chicanas têm a função de suportação dos tubos e nela, quanto maior o número de chicanas, maior a perda de carga, porém, aumenta o coeficiente de transferência de calor do casco. Aqui é um esquema dimensional, onde se apresentam algumas características que são consideradas variáveis no projeto térmico hidráulico. Por exemplo, número de passos, que podem ser 1, 2, 4 ou 8, até mesmo mais. Aqui tem o WP, a divisora de passos. DS é o diâmetro interno do casco. Você tem o diâmetro externo do feixe de tubos, diâmetro externo das chicanas, outras variáveis que são utilizadas no dimensionamento térmico e hidráulico. É o arranjo dos tubos, que podem ser formato 30, 90, 45 graus. Você tem os tubos
e que são projetados de acordo com tem que existir a pressão interna nos tubos, assim como o casco precisa resistir. Para isso tem a norma ASME, que regulamenta isso. Tem o espaçamento de chicanas, que também influencia no modelo térmico, e também o comprimento dos tubos, assim como o corte das chicanas. Aqui tem os exemplos de normas relacionadas aos trocadores de calor casco-tubo. A TEMA, que é uma norma de fabricação e montagem do equipamento. Tem a ASME, seção 8, divisão 1, que é mais direcionada aos cálculos de vasos de pressão, porque um trocador de calor também é um vaso de pressão. E a EIC é uma norma de fabricantes de indústrias de potência, por exemplo, condensadores, trocadores com mudanças de fase. Aqui uma figura da TEMA, onde se verifica os cabeçotes de entrada do trocador de calor casco-tubo, o cabeçote de retorno e os tipos de casco. O pouco que eu vou falar um pouquinho do projeto térmico e hidráulico aqui é baseado no trocador de calor de casco E. Tem os modelos que estão mais disponíveis na literatura, e o modelo que eu estudei é o casco E, mas pode ter outros cascos, como os mostrados aqui. Aqui um exemplo de ligação espelho-casco. É importante eu passar essa visão geral de ligação espelho-casco, porque eu vou apresentar essa aqui, focar nessa D, por exemplo. É um tipo de ligação que eu vejo mais usual na indústria, por exemplo, indústria de refino, onde eu trabalho. E esse espelho aqui precisa resistir às pressões, tanto do casco como do tubo. Existe uma metodologia de cálculo para isso. Empresas que fabricam trocadores, dimensão de trocadores de calor, tem mais de 55 anos de experiência, como a HTRI, embute essa metodologia de cálculo no software deles. Essa ligação flangeada aqui também, ela é em função do dimensionamento de juntas de vedação. É necessário ter uma vedação, porque o fluido não pode escapar. Alguns trocadores operam com fluidos perigosos, como hidrogênio, H2S. Isso pode provocar, além de queimadura, até mesmo explosão pelo potencial. E também essa ligação flangeada tem um dimensionamento dos estojos que conectam essa ligação. Aqui o exemplo de chicanas que influenciam no modelo térmico. Além das chicanas segmentadas, existem outros tipos de chicanas que às vezes são avaliados com modelos numéricos, são desenvolvimentos, né, de trabalhos publicados em artigos. Um pouquinho também que eu vou falar no projeto térmico hidrodinâmico, são chicanas segmentadas individuais. Se não é um modelo de chicanas, são necessários outros modelos térmicos. As chicanas e o corte da mesma influencia no escoamento, onde se tem um espaçamento e um corte, um modelo ideal. Geralmente, como variável de otimização, o corte da chicana varia de 15% a 45%. A literatura recomenda um corte de chicanas entre 20% e 35%. Agora eu vou falar um pouco sobre o modelo de trocador Britlock. Esse trocador é um modelo de trocador casco e tubo, porém, o cabeçote do mesmo, de vez de ter a ligação flangeada, ele tem um tampo roscado. São trocadores projetados para alta pressão no casco, como no tubo, ou alta pressão no tubo e no casco. Ele tem um aspecto construtivo diferente, então, na ligação, para resistir a altas pressões e altas temperaturas. Esse tipo de trocador geralmente é utilizado em plantas HDTs, que fazem o hidrotratamento. Essas plantas são o que produzem atualmente, por exemplo, o diesel de baixo teor de enxofre, os S10. São plantas perigosas porque um dos fluidos que passam são hidrogênios. Então, essas plantas e esse tipo de trocador merecem uma atenção muito especial. Aqui um exemplo da rosca Acme, do tambor roscado do mesmo. Quando realizada a intervenção desse equipamento, é necessário esse extrator aqui para gerar o tambor roscado. Então, se em algum momento alguma pessoa que estiver na palestra, ou tiver conhecido, for trabalhar na área de calor, eu chamo atenção para guardar esse equipamento, que ele é necessário, e quando for utilizar, não vai conseguir realizar manutenção se não tiver o equipamento à disposição.
Aqui o princípio de resistência aos esforços. O H representa o esforço de pressão que passava no tubo, e aqui é o caminho que está mostrando resistindo esse esforço pela rosca. Nesse caso, o estojo atua direto centralmente na junta de vedação. E essa outra figura, numa ligação flangeada, pode acontecer esse fenômeno de rotação do flange, devido a ter faces que não são paralelas. E aí, o que acontece? Desculpa. Se acontecer uma rotação, porque a figura até exagera, mas essa pequena rotação que existir, vai vazar fluido, e em fluidos perigosos existe realmente o perigo de explosão. Fora que H2S é contaminante, é tóxico, então uma ligação flangeada, não deve existir vazamento em ligação flangeada. Eu reforço, não deve existir vazamento em ligação flangeada. Se acontecer, tem que tomar providência, podem ser reaperto, até mesmo parada da unidade, de acordo com a condição de vazamento. Aqui mostrando uma ligação flangeada, onde o esforço de aperto mais o esforço do fluido interno dimensionam, são sobre as juntas, e aqui apenas o esforço no tampo roscado. Então, quando você tem um trocador Brit-Lock, a condição de peso e tamanho dele é muito menor que se fosse um flange, porque para a mesma condição de alta pressão e alta temperatura, exigiria uma conexão flangeada enorme, pois elas são acúmulo dos dois esforços. E aqui na ligação de Brit-Lock, junto, selagem de vedação. Esse é um tipo de trocador que eu vi alguns artigos de estudos numéricos CFD analisando a característica de escoamento dos seus fluidos. É uma tendência publicações hoje em dia de trocador Helix quente. A literatura recomenda esse trocador em atualizações de plantas ou projetos novos, porque ele tem a promessa de uma menor queda de pressão, maior coeficiente de transferência de calor no casco. Eu, pessoalmente, nunca tive a oportunidade de conhecer um trocador Helix quente, mas em termos de pesquisa, está tendo muitos estudos numéricos relacionados. Esse é um trocador de tubos twisted. Observa que não tem chicana no seu projeto. Os tubos do mesmo são retorcidos. Esse trocador, já tive a oportunidade de ver um deles. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de formato de tubo retorcido, pois a ferramenta de limpeza dele tem que conseguir uma condição especial, e às vezes, quando ele sai para uma condição de manutenção, de limpeza, nem sempre se consegue uma limpeza adequada dentro do tubo. No casco é tranquilo, ainda mais que não tem chicanas. E também, esse é um trocador também que promete menor queda de pressão, visto que não tem chicanas no casco, com maior coeficiente de transferência de calor. Por quê? O formato retorcido dos tubos possibilita um escoamento turbulento e, assim, modifica o modelo térmico. Porém, eu observo que um tubo retorcido é um tubo especial e, consequentemente, vai ser mais caro que um tubo formato cilíndrico convencional. Então, algumas características gerais para um projeto deste equipamento. O primeiro de tudo é especificar o problema. Tem que definir as condições de contorno, como material, fluidos, onde que o fluido vai passar, restrições, por exemplo, o limite de queda de pressão no casco, no tubo, área de troca térmica máxima, definição dos valores dos parâmetros, temperatura de entrada do fluido, de saída, qual tipo de fluido. Então, calcula-se a área de troca térmica requerida, calcula-se as quedas de pressão. Esses dois cálculos, existe uma fórmula que elas são convertidas em custo estimado do equipamento. Um fator muito importante na indústria, no processo de seleção, é o custo. Sempre gerentes, engenheiros estão buscando o menor custo. É desejável a otimização dos cálculos térmicos e hidrodinâmicos do mesmo. Realizado o cálculo mecânico estrutural. Eu observo que trocador de calor é muito complexo os cálculos mecânicos estruturais do equipamento. Existem softwares para isso, mas as formulações analíticas são muito complexas. Eu mesmo sei muito pouco dessas formulações,
Então, uma dedicação muito extensa quem for seguir nessa parte de cálculo mecânico estrutural. Também é desejável avaliações por critérios, como erosão. A velocidade de escoamento do fluido no interior do tubo muda a condição de erosão, o tipo de tubo influencia a corrosão. Às vezes é necessário especificar um tubo com uma espessura mais adequada para resistir mais tempo à corrosão. Às vezes mudar uma metalurgia do tubo devido à condição de corrosão. É necessário avaliar o fouling. O fouling são sujeiras, incrustações. Na parte de projeto térmico e hidrodinâmico, hidráulico, existem algumas tabelas de características para determinados fluidos, mas é um fator que muda muito com o tempo, não é um fator estático. Empresas especializadas em projetos já costumam ter um banco de dados, experiência de fornecimento. Também os cálculos de vibração do trocador de calor são complexos, o espaçamento entre canos influencia na vibração. É uma atenção especial ter vibração, porque se a vibração, o escoamento, igualar a frequência natural, o tubo irá entrar em ressonância e vai romper. Tem a preocupação com dimensão, peso, porque existe a movimentação do tubo durante do feixe de tubos e do próprio casco durante a manutenção. Isso também reflete no custo. Aqui um exemplo de poucas fórmulas. Por exemplo, o modelo que eu trabalhei no mestrado e no doutorado, ele chegava a ter 80 fórmulas. Aqui tem a área de troca térmica requerida, taxa de transferência de calor, diferença de temperatura média logarítmica. Eu chamo a atenção aqui para o fator F, um fator de correção. Na graduação, geralmente, como está iniciando o estudo, não é falado no fator de correção, é um fator que merece atenção, pois ele altera o valor da área de troca térmica requerida. Tem potência de bombeamento, queda de pressão nos tubos, velocidade do tubo, número de Nust, fator de atrito e diversas equações. Existem muitos livros de literatura especializada apenas em trocadores de calor e nesses livros se encontrarão algumas equações. Então, agora eu vou falar um pouquinho das correlações para cálculo térmico do lado do casco. Utilizando chicanas segmentadas e um modelo de casco TEMAE, e principalmente com escoamento monofásico, existe os seguintes métodos. O método de Kern, que é um método mais simples. Existe o método de Bell-Delaware, é um método mais usual e encontram-se muitas informações na literatura aberta. Existe o método de Tink, que a literatura informa que é um pouco mais preciso que o Bell-Delaware, mas observe que todo método tem uma incerteza relacionada, pois ele é uma simplificação do modelo real, e fazendo a simplificação, que é através de um experimento que se gera esse modelo, sempre vai ter uma incerteza relacionada. O método de Tinker ficou restrito a alguns centros de pesquisa privado, como a HTRI, que tem muita experiência, quase 55 anos, tem centro de pesquisa, laboratórios que avaliam escoamento através de experimentos. Então, um centro de pesquisa mesmo com vasta experiência. E nesse cálculo de queda de pressão também tem essas seguintes formulações, e o método de Wilson-Johnson é um método analítico derivado do método de Tinker. Aqui também escoamento do lado dos tubos. Essa tabela aqui é mais ilustrativa para mostrar que existem diversas correlações. Cada condição, existe uma condição de contorno específica, por exemplo, valores de número de Reynolds, de Prandtl, condições de tubo lisos, e cada correlação dessas também existe um grau de exatidão associado, porque também são correlações obtidas, correlações empíricas e semi-empíricas obtidas através de experimentos que têm um grau de exatidão associado. Nessa publicação que eu realizei aqui em 2017, eu utilizei essa correlação Petkov, Popov e Bhatt-Shah. Quando você realiza um projeto, tem algumas das seguintes variáveis que podem ser implementadas. Um trocador de calor, casca e tubo, tema número de passos, que pode ser 1, 2, 4. Diâmetro externo do tubo, que pode ser 1 polegada, meia polegada. Tem diversos diâmetros padronizados. Arranjos de tubos, que podem ser 30, 45, 90 graus. Comprimento dos tubos, também existe uma padronização. Número de chicanas. Corte das chicanas, que pode variar de 15% a 45%.
E a área de troca térmica implementada está diretamente relacionada à quantidade de tubos do equipamento. Alguns parâmetros que são necessários no modelo são vazões máxicas, propriedades físicas, como densidades dos fluidos, como densidades, calor específico, pressão constante, viscosidades, quantidades térmicas, fatores de Fouling, temperatura de entrada e de saída dos fluidos, condutividade térmica da parede do fluido, que está relacionado ao material utilizado, se é aço carbono, se é aço inox, se é bronze, e números de pares de tira de selagem. E no doutorado eu abordei um pouquinho sobre o tema incertezas. Incerteza é inerente a problemas reais, né? Problemas de engenharia possuem simplificações e pode ter incerteza nas variáveis, nos parâmetros, no ambiente, nas medidas. Então, algumas incertezas relacionadas ao equipamento trocador de calor são simplificações dos métodos de cálculo, o grau de exatidão das correlações empíricas e semi-empíricas, que são obtidas por experimentos, variações na temperaturas, por exemplo, temperaturas de fluidos de resfriamento, sofre alterações em decorrência da própria temperatura ambiente. Variações nas condições de operação. Operação não é uma coisa estática, é um processo dinâmico. Então, existem variações que no projeto é realizada alguma idealização. Os fatores de Fouling, que são fenômenos complexos, não existe uma modelagem exata, sempre tem trabalhos sendo publicados, como redes tentando prever o comportamento do Fouling, diversas condições. Por exemplo, um carbonato numa água de resfriamento vai alterar a condição de sujeira do fluido e pode chegar num fator de Fouling que não estava previsto. Também o equipamento é sujeito a regiões estagnadas, radiação e tubos tamponados em serviço. Tubo tamponado em serviço seria quando um trocador de calor fura, a norma permite plugamento até 10% desses tubos. Então, isso muda a condição de escoamento do fluido no interior do equipamento. Aqui, um exemplo de declaração de otimização do projeto térmico, que está relacionado à área de troca térmica, e do projeto hidrodinâmico, relacionado às potências de bombeamento do fluido. Aqui um exemplo de declaração, a minimização da função de área de troca térmica em função do vetor de variáveis, x, e vetor de parâmetros. Alguns problemas de otimização são declarados apenas em função das variáveis, mas aqui fiz questão de colocar os parâmetros também, que todo modelo matemático tem tanto variáveis como os parâmetros. E sujeito a restrições. Aqui a declaração das restrições, que pode ser limite de queda de pressão nos tubos, no casco, área de troca térmica máxima, limite de Reynolds no tubo e no casco, porque existe um limite de Reynolds de acordo com a formulação experimental utilizada. E aqui as variáveis 6 e 7 está relacionada ao overdesign. O overdesign é um sobredimensionamento implementado na área de troca térmica requerida. Esse sobredimensionamento, ele consegue absorver algumas incertezas e também possibilita flexibilidade na planta para controle e até mesmo um sobredimensionamento para tubos furados no futuro. Aqui um exemplo, depois que realiza a otimização no caso multiobjetivo, se encontra um conjunto de soluções não dominadas. Problemas reais são chamados de soluções não dominadas, em problemas testes de otimização multiobjetivos é chamado de fronteira de Pareto. Porém, você tem um conjunto de alternativas que é necessário realizar uma tomada de decisão para escolher a solução final do problema. E nesse caso, então, é aplicado uma tomada de decisão a posteriori, porque primeiro é realizada a otimização, que gera um conjunto de alternativas, e o decisor, com base em um ou mais critérios, seleciona a decisão. Aqui uma ilustração, por exemplo, tomando nesse conjunto de soluções não dominadas, escolhendo a solução de menor custo anual, foi selecionada essa solução. Agora eu vou focar um pouco na parte de manutenção dos trocadores de calor casca e tubo. A manutenção do trocador de calor casca e tubo pode acontecer em rotina. Rotina, o que é? Nosso dia a dia. Existem contratos de manutenção dedicados a isso, paradas. Paradas são eventos grandes, onde se abre diversos equipamentos com a intenção de atender NR13
se faz ensaios de inspeção nos trocadores e em outros equipamentos, como vasos, torres. Essa inspeção do trocador de calor casca e tubo é realizada por entes, por exemplo, ensaio WIRS, que é um ensaio com fundamento de ultrassom, faz uma varredura circunferencial nos tubos, verificar espessura residual. A manutenção do trocador de calor pode ser em rotina realizada para avaliar a condição de faule, realizar apenas a limpeza, pode ser realizada na rotina, pode realizar apenas uma retubulação, que é substituir um tubo que previsto uma vida útil. Um trocador de calor pode parar por causa de corrosão ou erosão, tubo furado também. Aqui, os principais tipos de defeitos. Eu listei 3 como degradação de performance. Pode acontecer por tubos sujos, completamente obstruídos, furo, ruptura de tubos e vazamento nas ligações flangeadas. Aqui eu mostrei um exemplo ilustrativo. Aqui, essa região é uma face de assentamento, de junta, de vedação. E aqui abriu esse caminho preferencial, logo corria um vazamento. Tem alguns slides lá na frente que eu vou abordar esse caso aqui um pouco melhor. Aqui um exemplo de intervenção, removendo o feixe do trocador. Esse equipamento aqui de baixo chama saca-feixe autopropelido. Eu particularmente nunca vi. Em alguma manutenção, provavelmente vai ter que alugar um tipo de equipamento desse, deve ser um custo caro. Porém, deve se justificar pelo tamanho do feixe e o peso. Dá para perceber pela foto que o tamanho do casco é um pouco maior do que o tamanho de uma pessoa. Então, você tem que ter um equipamento adequado para realizar a movimentação do feixe. Em plantas industriais, o trocador de calor não fica apenas no nível de piso, ele também fica aéreo. Então, aqui é um exemplo de saca-feixe aéreo. Saca-feixe também são equipamentos locados, tem um custo envolvido. Isso aqui geralmente é operado por um joystick. Embaixo é necessário fazer um isolamento de movimentação de carga. Uma carga dessa, se cair, pode gerar um acidente, destruir uma instalação. Então, esse é um tipo de operação que necessita um cuidado bem especial e é uma operação de movimentação de carga complexa, devido ao tamanho do equipamento e o peso envolvido. Aqui é o faule, que é um fenômeno complexo, como já venho citando ao longo da apresentação. Ela depende de uma série de fatores, como incrustações, metalurgia. Aqui um exemplo de tubo completamente obstruído. Aqui, após limpar, a condição de um tubo completamente limpo. Nem sempre todo o processo vai sair um tubo completamente obstruído, mas nesses casos, precisa de uma ferramenta de limpeza mais robusta. E em alguns casos, nem é possível realizar a limpeza, é necessária a retubulação do equipamento. Aqui um exemplo de incrustação externa também ao feixe de tubos. Aqui um exemplo de ferramenta de limpeza, esse é o hidrojato de alta e ultra-alta pressão. O hidrojato de alta pressão é de 4.000 PSI a 25.000 PSI e ultra-alta pressão é um hidrojato acima de 25.000 PSI. É um equipamento também, é uma condição de pressão, muita energia, perigoso, por isso necessita de um EPI especial, com protetor facial, roupas de cleva, luvas. O equipamento de hidrojato são mangueiras que necessitam ser inspecionadas. Existe uma válvula PSV, caso aquela pressão exceda a pressão de trabalho, a válvula PSV vai abrir. Uma válvula de alívio de pressão, item de segurança. Precisa de um checklist diário para operar esse equipamento. Uma inspeção das mangueiras, conexões, pois um jato desse, uma pessoa, pode provocar um corte, por exemplo, na região do pescoço, isso pode ser até letal. Aqui um exemplo de acessórios do hidrojato, bicos, mangueiras, bicos rotativos. Existem diversos modelos e, de determinada condição de limpeza, a equipe de manutenção vai selecionar um bico adequado à condição. Aqui um outro exemplo de limpeza. Eu já desenvolvi um trabalho relacionado a esse tipo de limpeza. Foi publicado num congresso de manutenção da Brahman. Como eu mostrei, um tubo completamente obstruído é de difícil limpeza. Às vezes um hidrojato não vai possibilitar limpeza.
Então, nesse artigo publicado na Brahman, foi feito um estudo de uma limpeza mecânica rotativa, que são esse equipamento. Ela trabalha com um nível de pressão inferior do hidrojato, porém, devido a essa condição de ser rotativa e um eixo flexível, ela consegue limpar completamente o tubo num prazo adequado, com qualidade, segurança. Porém, não é prática usual ter esse contrato disponível, mas uma ferramenta que eu considero que é importante conhecer, pois a condição de limpeza que ela favorece realmente é muito boa. Aí tem que, voltando um pouquinho, tive que voltar, tem que avaliar o custo envolvido nessa limpeza. Sempre tem que pesar a decisão de custo também. Esse é um outro tipo de limpeza de tubos de trocador de calor disponível na literatura. Existe uma empresa no país que realiza esse tipo de limpeza. Eu, particularmente, não tive a experiência de ver dessa limpeza, onde são injetados raspadores ou escovas rotativas no interior dos tubos. E na conexão, aqui é outra prática de montagem do equipamento. Na ligação espelho e tubos, é necessário realizar um processo de conformação mecânica que chama mandrilagem. Ele existe toda a metodologia de cálculo em função do torque aplicado nessa máquina, que é uma mandriladora, do material do tubo, da dimensão do diâmetro do tubo. E em tubos que precisam de estanqueidade e alta pressão, essa conexão não é mandrilhada, ela é soldada aqui. Quando o tubo fura, são realizados tubos, prática de manutenção geral, plugueamento de tubos furados. Aqui, na manutenção também, é necessário realizar o teste hidrostático toda vez que retira o equipamento de operação ou vai colocar uma planta nova, vai ser instalado. Porque verifica vazamentos na montagem e avalia a integridade dos tubos. Esse aqui é um exemplo de uma bomba que realiza o teste de pressão. No teste de pressão, é necessário cuidados especiais, como isolamento de área, pessoas habilitadas, treinadas. Aqui, o teste no casco, pode ser conhecido como primeiro ou terceiro teste, avalia a mandrilagem dos tubos, as juntas das ligações, e aqui é a pressurização do feixe, conhecido como segundo teste. É necessário um PI no topo, um PI na bomba, e geralmente quem libera esses testes são inspetores de equipamentos, pessoas treinadas, qualificadas, certificadas para realizar essa liberação. Aqui um exemplo, quando o tubo não é feixe U, é feixe reto, o primeiro teste de pressurização no casco é necessário aqui esse equipamento, anel de teste. Um anel de teste é uma parte do equipamento que vem com ele, é só usada para realizar o teste hidrostático, mas tem que ter um cuidado especial de armazenamento e armazenamento, porque quando precisar, ele tem que estar disponível para realizar o teste. Senão o equipamento não volta a operar novamente. E aqui eu chego no aperto de ligações flangeadas. O aperto de ligação flangeadas é outro ponto que eu chamo a atenção, porque isso aqui é item de segurança. Não deve existir vazamento nessas ligações, então é necessário verificar flanges contra defeitos e irregularidades na superfície, verificar a condição de corrosão de parafusos, estojos e porcas, verificar a junta de vedação, se ela está em condição adequada. Método de aperto, existe metodologia de cálculo como o ASMO PCC, outros programas também de fornecedores. Ferramenta adequada, isso aqui é um exemplo de cabeçote de uma máquina que chama, conhecida popularmente High Torque. High Torque é o nome de um fabricante, mas são máquinas que transmitem esforço de fluido hidráulico e converte em torque. Existe nem todo esforço é convertido, pois perdem atrito, então existe uma imprecisão, e por isso necessita de uma atenção especial na metodologia, no método de aperto. Necessário verificar a qualificação do executante. Às vezes a mão de obra não tem a qualificação que se espera. São pessoas assim que necessitam passar por treinamento, passar por fiscalização para avaliar a qualidade do serviço. Nesse controle de torque, cada ferramenta nessa conversão possui uma conversão de pressão em torque. Cada fabricante fornece, às vezes a pessoa pode querer trocar, achar que é uma fórmula geral. Então, nessa parte eu reforço que a peste de ligação flangeada é treinamento, treinamento e treinamento.
Aqui é um sistema interessante, que é o sistema de carga constante. Condições especiais requerem uma metodologia especial. Por exemplo, quando existe variação de temperatura, essa ligação aqui pode ficar bamba ou frouxa, vamos dizer assim, relaxar e ocorrer vazamento de fluidos perigosos. Então, uma situação interessante é o uso dessas molas aqui, conhecidas como molas prato ou Belleville, que mantém a força constante sobre as juntas de vedação. Essas molas têm que ser inspecionadas com líquido penetrante, pois elas podem ter trinca de têmpera e precisa de uma face de assentamento plano. Porque se uma mola dessa quebra em operação, o transtorno de usar uma mola quebrada é pior do que não usar uma mola. Aqui, eu aproveitei o mesmo exemplo que tinha apresentado anteriormente, de um caminho preferencial que ocorreu numa ligação espelho-cabeçote-espelho, que pode provocar um vazamento. Aqui, um defeito no cabeçote. Aqui um exemplo de soldagem do espelho para a planicidade das faces. A norma ASME pede uma planicidade adequada. Aqui um exemplo ilustrativo de usinagem de campo para correção da planicidade. E aqui eu vou enumerar algumas causas de vazamento de ligação flangeada. Erro de montagem, por exemplo, junta de vedação descentralizada. Aperto inadequado, pode ser erro do executante, um cálculo errado de torque. Compressão excessiva da junta, condições operacionais que a planta varia, não estava inesperado, pode acontecer um vazamento esporádico e às vezes até volta ao normal. A junta perde a capacidade de atuar como mola. Isso é uma coisa importante. Sempre que abrir um equipamento como trocador de calor, casque-tubo, substitui as juntas. Existe a junta dupla camisa e a junta camprofile para esse equipamento. Ao longo do tempo, alguns estojos sofrem relaxamento, é previsto na literatura dos mesmos. O estojo B7, material B7, é um estojo mais usual e, por exemplo, o estojo B16 aguenta uma situação de relaxamento um pouco maior. Mas aí no projeto já havia especificado adequadamente qual é o estojo para usar em cada condição de pressão e temperatura. Defeito na face do flange ou junta de vedação vai provocar vazamento, condições de fadiga, corrosão, pois a corrosão pode abrir um caminho preferencial ali também e vai gerar vazamento, vibração e alterações nas condições ambientais. Por exemplo, uma chuva pode acontecer uma variação de temperatura localizada e a ligação flangeada um pouquinho, dá um pequeno vazamento. No geral, o que eu tinha para apresentar como compilado de informações da minha experiência é isso. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí. E o equipamento, o trocador de calor, é um equipamento que vai servir de exemplo para todas as engenharias. Ele envolve diversos aspectos técnicos e muitos de vocês aí, com certeza, vão trabalhar como gerentes de contrato, em obras, e uma visão geral disso aí, com certeza, vai contribuir para a formação de todos. Mais uma vez, eu agradeço. Wagner, quem agradece somos nós aqui da comissão do CIPUC, né? Você aceitou prontamente a palestra e trata-se de um assunto que mais a engenharia mecânica ela tem a ver com isso, né? Provavelmente vários profissionais podem sair da engenharia e conseguir alguma vaga, uma oportunidade nessa área. Eu vou seguir o nosso protocolo aqui, Wagner, que é a gente vou passar a pergunta para os presentes, né? Ver se a Isabela coletou alguma pergunta. Se não, eu tenho minhas próprias perguntas, porque no seu doutorado a gente tratou de otimização e tomar decisão sobre trocadores, né? Então eu não tinha tanto conhecimento a respeito dessa diversidade toda. Então eu vou passar. Isabela, temos perguntas aí? Até agora ninguém se pronunciou, não. Uai, tá cheio de engenharia mecânica aqui. Alguém mais aí trabalha com trocadores de calor? Quem sabe aí, né? Nós temos. Estou agradecendo. Obrigada pela palestra, ótima palestra. Wagner, bom, você escolheu, né, para o seu estudo, né, aliás, a minha pergunta, eu vou fazer uma que seja mais relacionada à sua palestra, sobre manutenção, né? Você falou sobre métodos de manutenção, de limpeza, etc, tal. E
Manutenção a gente tem, assim, eu sei que você trabalha nesse setor ou acompanha bastante, então como as manutenções de trocadores de calor são mais preventivas, são mais corretivas, como que é um plano de manutenção, sendo que não se tem muitas peças dessa na indústria? Então, uma indústria de refino tem muito trocador. É muito. No refino é muito, é imenso. Então é o seguinte, existem as manutenções programadas para atender NR13, cada planta tem uma condição específica de NR13, que é necessária a avaliação, vamos dizer assim, praticamente de todos os trocadores para inspeção, porque é isso que permite a planta operar, sabe? É necessário ter essa parada. Eu sou do setor, assim, eu trabalho na rotina, e a rotina, assim, a condição de manutenção pode acontecer por queda de desempenho, que existe um monitoramento quando existem alguns programas que cruzam um ponto de limpeza ótimo, então é definida a prioridade, ó, você tem que realizar essa limpeza. Existem algumas recomendações também por exemplo, eu sei que a vida útil de tal tubo está prevista para tanto, você vai acompanhando pelo setor de inspeção. Então, você realiza parada para o trocador por substituição de tubos, paradas inesperadas, por exemplo, vazamento numa ligação flangeada, tem que parar, às vezes, para fazer substituição de junta ou reaperto. E parada também para, como eu disse, de limpeza ou um tubo furado, o tubo furou. O tubo fura inesperadamente, por mais que você controla. Porque, por exemplo, é água de resfriamento. Um pouquinho de carbonato, vai dar uma corrosão ali, um tubo vai furar em algum momento. Então aí você tem que parar e fazer a intervenção ali no equipamento. Começaram a vir perguntas aqui. Qual software, se tiver, é utilizado para realizar o dimensionamento dos trocadores de calor? Então, o que eu recomendo, que assim, que eu vejo que a literatura tem muita experiência, é o da HTRI, mas ele é restrito a empresa, você tem que pagar pela licença dele. Tem o da HTRI, que ele dimensiona diversos tipos de trocadores, tem a Aspen, e também, se a pessoa quiser implementar, é um trabalho legal de pesquisa, implementação. Eu fiz isso no mestrado de modelo térmico. Tipo, você vê a tema, você vai, a parte por tema e ASME são a parte de cálculo estrutural, que é um pouco mais complexa, sabe? Mas em termos de software, com certeza eu recomendo a HTRI, só que é um software que precisa de licença, vai estar restrito à empresa. Wagner, quem fez a primeira pergunta foi o Túlio Simão e agora nós temos o Júlio Mendes. Ele te dá boa noite. Tempos atrás tive uma experiência com trocador de casco e tubo, com os espelhos e os tubos em cobre ou em cobre. O projetista não tinha experiência e especificou o mandrilamento que não funcionou. Você quer comentar sobre? Se é comum isso? Então, assim, como cliente ou fiscal, a gente sempre tem que cobrar da empresa e eu acho assim, se foi comprado, tem que atribuir a responsabilidade conforme o contrato, sabe? Porque no mercado você tem desde empresas excelentes como empresas aventureiras, né? A questão técnica específica a gente não dá para avaliar pela palestra porque assim tem N fatores, então tem que ser avaliado cada caso, mas com base no contrato estabelecido, o meu comentário é cobrança em cima de contrato mesmo. Certo. Obrigado, Wagner. O Luciano José, ele pergunta o seguinte: pode ser usado limpeza com fluidos químicos do tipo soluções líquidas de químicos? Pode, eu esqueci de comentar isso na palestra. As limpezas de trocador são classificadas em limpeza química e limpeza mecânica. Eu falei muito da limpeza mecânica, que é a minha prática no dia a dia ali. Eu vejo a limpeza mecânica, tem equipe disponível, mas limpeza química tem a desvantagem, dependendo dos fluidos, corrosão, você tem que ter bocais de entrada e bomba para realizar. Também tem um custo envolvido, né, da solução, disponibilidade da planta, tem tudo isso envolvido. Boa Tá bom. pergunta. O Júlio Mendes também diz o seguinte: outro engenheiro especificou o processo de soldagem, que foi muito complicado por causa dos materiais.
já que cobre no espelho e tubo é complexo. Nesse caso, o que você recomendaria? Então, de cabeça, eu não sei se tem essa soldagem de cobre, mas eu vejo que bronze é um material bem deformado e na tema fala um pouquinho de tubos de bronze. Tubos de bronze geralmente é utilizado em resfriadores a óleo, então tubo de bronze na minha cabeça é mandrilagem mesmo, só que tem que fazer adequadamente. Tá Acho certo. que tem uma condição especial de pressão. Geralmente a gente sela tubo para condição de estanqueidade, que não pode contaminar um fluido com o outro. Beleza. Júlio Francisco, ele te cumprimenta e queria perguntar sobre a detecção de furos de vazamento em trocador de calor. Se existe um modelo automatizado para detecção. Lembro que o problema na cervejaria Baker foi, em princípio, problema de furo de trocador de calor. Então, o da BAC eu não tenho condição nenhuma de comentar, né? Está na esfera de investigação aí, eu acho que eles são responsáveis. Mas, assim, quando acontece um furo, a unidade você consegue perceber por pressão, por algum indício de contaminação no processo, quando você tem algum tipo de amostragem. Cada processo é um processo, não dá para fazer uma generalização, certo? E assim, existem ferramentas, assim, mas, por exemplo, você está com um trocador parado liberado, o próprio teste hidrostático que eu citei aqui, você vai verificar se tem tubo furado ou não. Entendi. Agora o Carlos Alberto, ele está te cumprimentando pela palestra, tá? Ele é da engenharia civil. Qual a necessidade de resistência, de durabilidade da base que comportará uma planta dessas em relação à vibração e possíveis vazamentos? Teria algum material específico ou uma modificação ideal dos materiais utilizados? Poderia falar mais um pouco sobre isso? Sim. Então, a base, eu não sou da área de civil, mas assim, o trocador de calor tem um berço, que chama berço. É, a parte civil, eu não sei de cabeça alguma literatura recomendada, mas eu vejo que civil, a parte civil que vai suportar o berço, seria os fundamentos normais mesmo da engenharia. O que tem que ser tomado cuidado é o seguinte, por exemplo, ambientes, tipo, tem métodos de degradação do concreto, né? Então, o que tem que ser tomado é observar se não vai acontecer alguma degradação do processo, porque igual o aço tem corrosão, o concreto também sofre degradação. Então, se a base começar a sofrer algum tipo de degradação ali por um processo que teve, tem que corrigir também, né? Ok, então significa, né, que tem que ser preparado, né? Tem vibração, então, né? Pode ter vibração. É o seguinte, a base tem que suportar o peso do trocador com o fluido líquido e a pressão em cima dele ali, né? Ah, Tem que ter certo. esse força de dimensionamento. Bom, Wagner, aqui nós não temos mais perguntas, né? Vários cumprimentos, o pessoal gostou da palestra, tá? Em nome da PUC, eu gostaria de agradecer a sua presença, o seu conhecimento que você passou para nós. A palestra está gravada e ela será disponibilizada em breve pelo site do IPUC, né? Então, quem quiser, o Wagner deixou os contatos dele. Quem não pegou pode pegar comigo posteriormente. O Wagner é uma pessoa de muito meu conhecimento, tá? Um excelente aluno de doutorado que eu tive. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, Então, Gustavo. opa, oi, Laura. A Só Laura, aparecendo aqui, só não para está agradecer aparecendo, o. Laura. Abre a sua Não? câmera, por favor. Uai, tá aberta. Uai, eu não estou enxergando você, não, tá? A professora Laura é coordenadora da comissão do CIPUC, então que bom que ela veio te prestigiar e te cumprimentar, Wagner. Exatamente. Passei aqui para agradecer o Wagner também pela palestra, pela disponibilidade e pelo interesse em estar aqui contribuindo com o evento. Muito obrigada, Wagner. Obrigado, professor. Obrigado. Até mais, pessoal. Boa noite, Muito viu? bom. Bom, pessoal, então só para a gente encerrar aqui, né, Gustavo? Como essa foi a nossa última palestra, então só aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os envolvidos, agradecer muito à comissão organizadora,
Agradecer a todos os professores envolvidos na organização, todos os Isabela, né? monitores. Aline. Isabela, Aline, Alexia, Guilherme, Agilton, uma turma grande aí, né? Não vou me atrever a tentar falar o nome de todo mundo, não, porque eu posso acabar esquecendo de alguém e vai ficar feio. Mas agradeço demais mesmo pela participação de todos vocês, pelo apoio, pela ajuda, né? Foi realmente um trabalho conjunto. E se não estivéssemos todos juntos, a gente não conseguiria ter chegado aqui no final, tendo esse sucesso tão grande que a gente teve. Então, agradeço sinceramente, né, a todos e agradeço muito aos participantes também que fizeram o evento ser um sucesso, né? Tudo correu bem, felizmente, nós tivemos um público muito bacana nas palestras, muito acima, inclusive, do que a gente esperava inicialmente. Então, agradeço a todos pelo interesse e pela participação. Desejo aí uma boa noite para todo mundo e que a gente possa se ver novamente muito em breve. Com certeza, professora. Boa noite. Bacana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Isabela, viu? Eu Tchau. que agradeço Obrigado, essa Wagner. oportunidade aí. Vamos nos encontrar em breve, se Deus quiser.